Robert, primeiramente, boa noite. Boa É um noite. prazer estar com você aqui. Enfim, você para mim é uma grande referência aí, além de uma pessoa linda, é também um profissional brilhante e, enfim, é uma honra para mim estar dividindo esse tempo com você e aprendendo um pouquinho mais com você. Para quem não sabe, em 2018 eu fiz um pequeno sabático assim que eu queria ir para o Vale do Silício e, enfim, conversei com o Robert e ele falou: você vai mergulhar de cabeça aqui no Vale do Silício? E eu falei: eu quero mergulhar de cabeça, mas eu quero continuar mergulhando e explorar mais. E aí, enfim, ele estruturou uma jornada para mim que eu fiquei ali quase 4 meses no Vale. Enfim, conheci o ecossistema, trabalhei em startups, enfim, foi uma experiência muito rica para mim e não teria a pessoa mais adequada para abrir essas portas para mim do que o Robert. E aí hoje vocês vão entender o porquê, né? Ele entende tudo daquele lugar, enfim, né? E tem uma bagagem gigante na tecnologia. Enfim, Robert, agora, dito isso, se você Que puder isso, se apresentar. Obrigado pela apresentação. E olha, eu digo que no final o aprendizado é mão dupla. Se a gente for olhar bem, se há uma coisa que todos nós no planeta compartilhamos nesse momento, é estarmos aprendedores, né? Enquanto a gente está aprendiz, aprendendo coisas novas, a gente está tendo que empreender também dentro de uma área de várias incertezas. Então, está todo mundo aprendendo e eu estou feliz de estar aqui, poder compartilhar um pouco. Tenho certeza que a gente aqui também vai aprender. Cada jornada que a gente faz é um aprendizado. Então, muito legal poder estar aqui compartilhando aí com o ecossistema da Mentores um pouco dessa experiência lá do Vale que a gente vive, né? Que, inclusive, tem aí nós temos uma convicção que tem uma preponderância muito peculiar em cima dos resultados que a gente busca, tanto em nível pessoal quanto profissional. Sim, legal. E então, o que a gente vai falar hoje, né? A ideia é a gente falar sobre o panorama digital, tem que ser, enfim, né? Acho que tem que ser um bate-papo assim, mas eu queria que você desse uma pequena introdução aí sobre a tua visão desse panorama. Eu preparei aqui até, como eu vi uma provocação sua sobre Vale e tudo mais, eu achei que era legal trazer o contexto do Vale para o pessoal. Mas antes de apresentar isso, eu queria compartilhar uma visão que a gente tem, a gente até alcunhou isso de coronami, né? Que o coronavírus é a conjugação com o tsunami. E para o tsunami tem duas formas de você olhar, né? No primeiro momento, o tsunami, se você faz a referência, ele é aquela coisa que arrasa quarteirão, arrasta tudo que vê pela frente. E também, né, tem a questão da perda de vida, perda de bens materiais. Mas depois de você analisar a terra arrasada, ele só deixa uma opção para você, que é reconstruir, né? Mas o coronami que a gente também visualiza nesse contexto é que quando o corona chegou e impactou a sociedade de maneira preponderante a nível global, tinha um tsunami silencioso passando por baixo que já tinha impactado também, e a sociedade não tinha ainda se conectado com essa realidade, que é a transformação digital. Então, no final, eu digo que o coronami é isso, né? Ele está acelerando toda essa nova realidade muito mais digital, muito mais exponencial que a gente estava vivendo antes, né? Haja visto essa própria interação aqui, que, sem dúvida nenhuma, nós vamos querer celebrar ao vivo e a cores assim que puder, né? E em momentos bons, né? Exclusivos. Mas isso que a gente está fazendo agora não vai embora, vai crescer mais, né? Porque existe muito mais riqueza na objetividade quando você está transferindo conhecimento, compartilhando experiências, né? Você consegue fazer isso nessa jornada aqui. E a gente está aprendendo, né? Como lidar com ambientes, novos cenários, né? Eu hoje tive que me relocar e me colocar literalmente no meio de uma floresta para poder ter a conexão boa e não ter interrupção de sinal, né? E com isso eu estou vendo que eu estou compartilhando com as luzes, as mariposas, os vagalumes, e insetos à minha volta. Mas então o que eu pensei, Raul, né, você que esteve lá com a gente no Vale,
era de poder compartilhar um pouco o que a gente entende, né, como que o Vale hoje é, a partir da construção dele. É muito até um vício que nós temos de olhar para a história para poder entender presente e planejar futuro. E a história do Vale do Silício, ela tem uma riqueza muito interessante que explica um pouco essa altanagem que existe, essa convergência de ser um dos epicentros mundiais da inovação. E aí eu pensei também, né, pensando que estamos no contexto empresarial, né, as pessoas têm desafios grandes aí pela frente com esse novo cenário que a gente vive, e trazer uma visão que a gente tem compartilhado, inclusive, com CIOs lá dos Estados Unidos, do que é uma visão pragmática voltada em termos das pessoas nesse novo contexto. Eu também trouxe aí, se der tempo, para a gente poder pingar um sentimento, um termômetro dentro d'água, dentro do Vale, a partir desse cenário do Coronami, onde a gente tem aí a visão dos VCs e dos investidores anjos, como é que eles estão percebendo, né, esse momento agora, vis-à-vis que eles estão sempre aí apostando nos cavalos, né, apostando nos cavalos bons de corrida. Eu pensei em fazer isso. Pô, vai ser um prazer aprender contigo. Essa palestra do Coronami, você fez essa palestra tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, né? Sim, sim. É uma apresentação que a gente faz nos dois ambientes, né? A gente foi keynote de um evento chamado CIO Insights Summit. E ele foca justamente nos CIOs de empresas de médio porte, que divide entre 250 milhões de dólares a 2 bilhões, né? Que mais ou menos representa o tamanho de empresa grande no Brasil. Mas então tem umas jornadas específicas, né? E então eles gostam de trazer conteúdos e experiências que vêm um pouco dessa proposta de valor que a gente tem na OBR, que é muito da prática, né? Da realização, do erro, do acerto, do cair, levantar. Nos Estados Unidos a gente chama de experiential knowledge, né? E com esse tempero do Vale, que tem uma octanagem maior, então isso acaba resultando, obviamente, numa execução mais acirrada para buscar um resultado mais consistente, né? Então, essa palestra foi feita aí já umas 3 vezes nos últimos 2 anos para esses grupos, né? E a gente faz uma já há 15 anos que pontua aí a vantagem competitiva brasileira no cenário da tecnologia. Sim, mas sobre Coronami, ela não deve ter mais de 4 meses, né? Não, o Coronami eu fiz um post até no LinkedIn logo que saiu, que eu chamei uma grande oportunidade do reboot da humanidade. Nós estamos tendo uma oportunidade singular, né? E certamente agora ainda é cedo, prematuro, para a gente poder analisar os efeitos que isso está causando, mas lá na frente a gente vai ver e vai olhar para trás e ver, caramba, ali foi o ponto que consolidou e convergiu. Então, eu faço até aqui na apresentação que eu vou fazer de cenários, eu faço uma correlação até com outro momento da história que também foi considerado um grande momento de inovação tecnológica, né, de avanço econômico. Mas então, vamos lá falar do Vale primeiro e mostrar para o pessoal como é que o Vale foi construído? Vamos, vai ser muito interessante. Então, tá bom, então eu vou compartilhar a minha tela aqui, chamar a apresentação. Enquanto você compartilha aí, até fazendo um paralelo, para mim, a gente pensa que a história do Vale é recente, né? E quando eu fui para aí, enfim, aprendi, né, a história do Vale, a gente entende que não é por acaso e também não é recente, né? É verdade. E é aquela coisa, as pessoas querem repetir igual o Vale, eu acho que repetir igual nunca mais, porque você tem que convergir o mesmo timing, né, no mesmo momento de maturidade, né? O que se consegue fazer, sim, é aprender as melhores práticas de lá e replicar dentro dos seus próprios ecossistemas, mas considerando as vocações naturais dos seus ecossistemas e não querer fabricar alguma coisa que, de repente, não tem encaixe, né? Mas, então, vou compartilhar aqui, Raul. E vamos lá. Legal. Está aparecendo para a gente aqui. Legal, tá. Então, a gente acredita que, né, esse reboot da humanidade pós-Coronami ele vai justamente ajudar a gente a poder criar uma nova arquitetura de sociedade, de negócios, que vão estar, sem dúvida nenhuma, predicados em cima de uma plataforma digital. Então, rapidamente aqui, para dar uma de agenda que eu queria, né, compartilhar com todo mundo,
no primeiro momento, falar aqui da história do Vale do Silício, paralelos dos períodos de inovação, o que o cronômetro representa para a sociedade, como é que ele faz essa conexão com a transformação digital, e aí afunilar nessa apresentação que você mencionou, Raul, que é a que a gente faz para o CIO Insight Summit, né? E ela fala muito do Business Agility, e a gente afunila essa questão do Business Agility dentro da questão das pessoas, que hoje fica muito mais evidente o quanto que elas são o centro daquilo que pode trazer resultado para as organizações, né? E isso passa, obviamente, por uma necessidade imperativa de alinhamento, né? De você reavaliar valores, propósitos, né? E a gente quer terminar aqui deixando, né, alguns itens de competitividade, e se a gente conseguir, eu trago aquele termômetro que eu te falei do sentimento do Vale, né? Quer dizer, o sentimento dos investidores anjos. Um pouco a história do pessoal, para quem não me conhece, eu brinco que eu sou um vira-lata, na verdade eu sou amerioca, né, americano, criado no Rio de Janeiro, parcialmente. Eu digo vira-lata porque entre meus pais e avós tem 5 nacionalidades diferentes. E não é só nacionalidade, é cultura também. Então você acaba, obviamente, absorvendo aí uma possibilidade de cair de paraquedas em qualquer geografia, né? Mas estou na área de TI desde 86, internacionalizando desde 91. Nossa internacionalização é o nosso foco. E eu trabalho muito, né, no voluntário do associativismo da nossa classe empresarial. E pelo trabalho que a gente faz na internacionalização, a gente conseguiu ganhar uma certa evidência. Essa evidência deu sorte para a gente, foi parar no holofote, e o holofote nos elegeu aí como um executivo influente lá nos Estados Unidos, no segmento de médio porte, né? Bem, é a história do Vale, né? Então, ele tem um berço de espírito empreendedor fantástico, que é esse berço que dá justamente o DNA dele, diferencial, né? Então, mostrar como é que isso depois teve um momento de turbina na inovação, que deu o que o Vale né, consegue convergir, né? E ali nasce toda essa razão que a gente conhece hoje, que é do Venture Capitalist, né? E aí eu fecho, Raul, com quais são as 10 principais razões do Vale, tá? Então, quando a gente olha, cara, agora a gente não precisa mais, porque a gente tem o celular na mão, né? A gente faz antecipadamente. Mas antes, quando não tinha, a primeira coisa que eu fazia quando eu chegava em algum lugar era comprar um mapa, porque eu queria ter a visão espacial, né? Onde é que eu estou, né? Então, o Vale do Silício hoje, compreendido, ele está realmente de São Francisco a São José. Eu até brinco, como eu fui criado um pouco mais ao sul, aqui no Monte Rei, e Monte Rei tem lá um cinturão agricultural, e nasceu lá o AgTech, e aqui em cima tem Sacramento, né, que também tem um San Joaquin Valley, que é o maior cinturão do oeste americano. Então, eu digo que com o AgTech, o Silicon Valley foi expandido, agora é de Sacramento a Monte Rei. Mas, na realidade, hoje ele é compreendido daqui de São José a São Francisco. Mas a gente vai começar aqui, porque foi aqui nessa área que ele começou, que aqui era o grande centro do Vale, mas eu vou passar um pouco mais atrás, né, porque eu acredito muito que comportamentos que se repetem por gerações acabam se sedimentando como parte do código genético de futuras gerações, né? Então, você tem aqui um espírito empreendedor que não nasceu aqui no Vale do Silício, na tecnologia, né? Ele nasceu lá atrás, nos primórdios, quando teve o quê? Os 49ers, né? Esse chapéu que eu estou usando aqui é o de São Francisco 49ers, é meu time, mas o 49ers representava o quê? Aquele cidadão que estava lá na costa leste e que resolveu apostar tudo e todos e atravessar as planícies cheias de búfalo, cobra, cascavel, índio, siú, depois subir as montanhas rochosas cheias de gelo e descer do outro lado, no Mojave Desert, para chegar lá do outro lado, na outra costa, para buscar o ouro, né? Então, a gente chamava de 49ers o maluco. Who's that guy? Essa 49er, está indo embora. Está indo lá para o lado oeste para correr atrás do ouro. Então, isso sedimenta o quê? Esse espírito empreendedor desprendido, apostando no risco, né? Tentando desbravar o que não se conhece ainda. Então, eu reputo que esse espírito sedimentado, né, dentro da cultura californiana, né, é uma base para que o Vale seja o que ele é hoje. E aí, quando você avança, agora vou dar um fast forward, né, o Vale do Silício, inicialmente, era isso aí, né? Aquela região que eu mostrei lá de Santa Clara, São José, era isso, eram orquídeas, eram cerejas, eram apricotes, eram pêssegos, peras, olha, a castanha lá é muito bem desenvolvida, tanto que naquela ocasião era conhecida como a capital mundial da fruta cristalizada. Mas o que você tinha aqui eram o quê? Vastos terrenos, né? Amplos, né? E baratos.
né? Mas antes de avançar dentro do Vale, se tornar não mais pera e sim agora mais silício, outra coisa que foi o berço fundamental lá foi que rapidamente se instituíram instituições de ensino de excelência. Aqui é Stanford, do lado esquerdo, aqui em cima é San Jose State, que foi a primeira universidade pública da Califórnia, na área da costa, no lado oeste americano, e aqui é Berkeley. Berkeley e Stanford vivem, disputando ali, que nem Flamengo e Vasco, Botafogo, Fluminense, sim, São Paulo, Corinthians, quem é melhor, quem é o mais importante. Na verdade, depende do indicador. Se for para o indicador de prêmios Nobel, Berkeley está ganhando de 3-1, porque são 66 prêmios Nobel em Berkeley e são 21 apenas em Stanford. Mas a grande turbina mesmo do Vale foi a Guerra Fria. Pois é. A Guerra Fria, o que ela faz? Ela faz com que todo o dinheiro de investimento, de subvenção econômica, dinheiro de governo, grant money, vai direto para armamento bélico. Inclusive, muitas inovações estão dentro desse contexto bélico, a gente pode citar inúmeros, todos nós conhecemos. Mas a Lockheed, especificamente, ela se instala no Costa Oeste, ali embaixo justamente do que chama Moffett Field. Ele se estabelece, então, um conduíte de dinheiros de governo investindo em pesquisa e desenvolvimento para a inovação bélica. E a inovação bélica tem uma característica muito importante, porque a inovação bélica é a inovação sempre aplicada. Ela não tem nada a ver de científico. Eu estou sempre buscando um resultado de aplicação real, porque eu vou ter que botar lá na linha de frente. E isso foi a grande turbina do Vale do Silício, acompanhado de uma outra, que foi justamente quando se instalam aqui os semicondutores, justamente naquela vale das frutas cristalizadas, eles se instalam aqui porque era terra barata e terra ampla, que eu queria construir aqueles galpões enormes, a perder de vista, para botar aquelas fábricas enormes, que também parece uma tripa, uma linha de produção, para poder fabricar os chips. A cunha do Vale do Silício, inclusive, ela nasce muito porque um jornalista vem entrevistar um desses CEOs dessas fábricas de semicondutores, e ao estar dirigindo, ele passa quarteirão por quarteirão e só vê esses galpões enormes, e tudo fabricante de semicondutores. Aí ele, então isso aqui não é mais Vale das Frutas Cristalizadas, isso aqui é Vale do Silício. Isso foi lá pelos idos de 1970 e ficou. Bem, mas aí então o que acontece? Nessa ocasião dos semicondutores, o nível de investimento necessário para botar essas estruturas de pé era enorme. E não existia uma lógica financeira até então que tivesse a banda larga suficiente para poder atender a demanda que essas fábricas precisavam. Não tinha uma lógica financeira do ponto de vista do processo bancário, que estava ainda muito fundamentado no conservadorismo, das garantias, etc. Então, aí que nasce justamente o Venture Capital. As pessoas que tinham possibilidade de... estavam lá com o burro na sombra, muito bem já posicionados, e eles, então, são os primeiros a apostar nesse processo. Engraçado, inclusive, estava conversando ontem com o Dave Mosby, que ele faz parte do nosso conselho, e nós estamos aí lançando um produto voltado para investidores anjos, e ele, especificamente, Dave Mosby, ele veio mudado para San José para participar da primeira empresa que foi de software, aí já passou para o software, que era financiada por Venture Capital. Inclusive, ele veio junto com parceiro do Jeffrey Moore, Crossing the Chasm. De qualquer maneira, aqui se estabelece uma coisa que você não vai conseguir reproduzir de novo, porque é um momento único, onde não tem mais nada igual, então você consolida uma posição diferenciada. E detalhe, isso é tão forte que aqui, a 101 que conecta com a 280, que são as duas principais freeways, que correm norte-sul, tem aqui a Sand Hill Road. A Sand Hill Road tem 25% de todos os VCs do planeta. É impressionante. Bem, aí continuando na história, aí vai evoluindo nas décadas, aí você surge aqui as redes, surge o high computing, surge armazenamento, e novamente eles se colocam aqui para poder aproveitar esse conduíte construído do Venture Capital. Eu quero continuar brincando aqui, porque isso aqui vai me ajudar a financiar o meu crescimento. E você continua, você tem, então, aí nos anos 90, o surgimento do Enterprise Software, E aí começa a haver um certo deslocamento. O interessante é que quando você olha para todas as empresas de tecnologia, fora a Borland e a Apple, que estão pais aqui em Cupertino,
né? E a bola nem existe mais, ela estava do lado aqui, né, em Scottsdale, Scottsville. Então, o que acontece? Todas elas se instalam pelo lado interno da Bahia. E por quê? Porque aqui é a terra mais barata. Aqui, na realidade, é uma terra que não tem uma nobreza, né? É fundo de Bahia, ou é parte de Bahia, né? Então, aqui você tem espaços amplos e a terra mais barata. Aqui se instalou SAP, instalou Oracle, tem várias empresas de enterprise software instaladas aqui nesse hub, porque é próximo do aeroporto, né? Então, aqui eu não tenho tanta necessidade tão próximo, estou razoavelmente, mas como eu tenho uma força-tarefa muito grande internacional, eu fico próximo do aeroporto. E aí você vai para frente, e hoje aqui, né, na década passada, você teve, então, o crescimento das redes sociais, LinkedIn, Slack, tem uma galera do mal toda aqui em cima de São Francisco, e você tem Google, Yahoo, Facebook um pouquinho acima da área de Sunnyvale e Santa Clara, que é ali em Mountain View, e muito mais porque eles têm um modelo de gestão de empresa que eles conjugam lá, né, o contexto físico universitário, campus, né, liberdade, liberalidade, cada um faz o seu próprio esquema, né? E o que acontece? Eles precisavam de espaços amplos onde eles pudessem montar esse tipo de campus. E só essa área que permitia. Tanto é que a Facebook, no primeiro momento, e até hoje tem, né, mas já ampliou, a primeira sede dela aqui na base era a sede da Sun Microsystems antes, né? Então, você continua aqui, não para aí. Agora, a nossa nova década, aqui tem Life Science e Biotech, se instalar em South San Francisco. Obviamente, todo mundo procurando se beneficiar agora dessa roda da fortuna permanente que se sedimentou. E, inclusive, aqui do lado de cá, em Fremont, né, nosso amigo Elon Musk comprou a fábrica da Toyota, que estava aqui em Fremont, para poder instalar a Tesla. E, na sequência, quando comprou Solar City, também instalou dentro da mesma fábrica. E aí Fremont rapidamente entendeu que ela podia se apropriar do claim de ser um hub de clean tech e começou a criar, inclusive, política pública para atrair esses clean techs para a sua região. Então, aí isso continua. Você vê que, né, isso aqui foi justamente as 6 décadas que eu acabei de apresentar, onde você teve essa evolução que transformou o Vale hoje em um dos epicentros mundiais da inovação. Aí eu dou uma parada aqui, Raul, que isso é só um panorâmico para mostrar, né, como é que o Vale foi criado, né? Tem uma coisa interessante aqui só para compartilhar com vocês, né? Então, o meu pai era militar americano e a gente mudou para aquela região de Monterey, em 78, né? E ele foi ser commander da Defense Language Institute, que é um centro de inteligência linguística para poder ensinar para os adidos militares que vão ser espalhados pelo mundo inteiro as línguas para as quais seriam seus postos, né? Então, a gente está ali há bastante tempo. Perdão. E o interessante é que, né, nessa jornada de ter sido criado ali, você tem uma situação onde você subindo e descendo a freeway, né? Não existe nenhuma situação, e eu acho que, Raul, você viveu um pouco isso quando esteve lá com a gente, que você não vê uma situação que tenha colaboração, cooperativismo, né, liberalidade, né? A gente tem uma brincadeira que a gente fazia lá na University Avenue, e então a gente fazia as pessoas que estavam com a gente sentar lá no University Café e tomavam um café e falavam: olha, faz o seguinte, anota aqui nesse papel, com essa caneta, por 10 minutos, tudo que você vê e que você ouve. E depois que você terminar, se tiver alguma coisa, algumas referências com mais de 10% que não sejam conectadas com colaboração e cooperativismo, a gente paga o almoço, né? E a gente está invicto até hoje, que é um dos grandes, acho que, valores do Vale, é essa mindset de entender que, na realidade, eu não tenho que esconder e jogar pôquer, eu tenho que abrir, porque só assim eu vou atrair as melhores pessoas, né? Acho que o Vale do Silício é o único local que você pode entrar no Starbucks e estar rodeado só de cabeças, né, encefálicas enormes que estão em Stanford, que estão em Berkeley, que estão em San Jose State, que estão em Singularity University, né? E esse pessoal todo está ali conjugando, conversando, efervescendo, né? Então, obviamente, estando lá, vivenciando, é que você consegue perceber isso.
inclusive trazer parte disso de volta. E agora eu faço a pergunta para você, Raul. Depois que você voltou do Vale com a gente, qual foi a primeira coisa que você quis fazer na sua organização? Foi compartilhar, justamente nessa linha. E assim, simplesmente foi natural, né? Você fica inspirado por tanto compartilhamento de informação, né? E, inclusive, esse evento que a gente está fazendo aqui, né? Que a gente batizou de Lunch and Learn, é um evento que a gente fazia na Teleciência, startup que eu trabalhei lá, tinha esse evento. Basicamente, as pessoas se reuniam para comer pizza, né? E enquanto um apresentava um conteúdo. E aí a gente falou, bom, tá aí uma boa prática que a gente pode adotar. A gente passou a fazer isso na Mentores já faz um bom tempo. Uma vez por mês, era pizza e conhecimento, né? E a gente fazia um rodízio, cada um se candidatava a falar sobre um tema e estava tão legal que a gente falou, bom, vamos fazer aberto ao público, né? Então, no começo desse ano, a gente passou a fazer algumas edições abertas ao público, e só que logo em seguida veio a pandemia, e aí, a partir disso, a gente teve que continuou compartilhando, mas agora nessa versão live, e sem pizza, infelizmente, mas fora isso, eu acho que a gente consegue conectar com pessoas aí que estão em outras localidades, como você, Robert, e enfim, tem todas essas vantagens do digital, né? Se você pensar bem, né, a gente, quando imaginava fazer esse tipo de atividade, a gente automaticamente se prendia àquele modelo que a gente já conhecia, que era o face-to-face, o presencial. Uhum. E nunca imaginava em poder fazer isso, que amplia realmente a sua poder de alcance, né, e a sua possibilidade de conexão com as pessoas. E é isso que eu acho que não volta tanto, né? Vai continuar. Eu acho que o híbrido, vamos achar um balanço aí do híbrido que vai ser interessante. Né? Tem até esse grupo de CIOs que a gente fala, né, lá nos Estados Unidos. Eles vão experimentar agora uma novidade, não sei se vai dar certo, novamente, aprendedor, né? Mas então, de um evento presencial, que lá tinha um modelo de fazer o boardroom. O que é o boardroom? É uma sala com 16 a 20 CIOs, Shape U, e você vai lá dar 30 minutos de elevator pitch do que você quer que, de repente, seja uma solução para o problema que ele quer resolver. Então, eles fazem isso lá durante 3 dias. A gente fazia 100 pitches, cara. Sábado, domingo e segunda, e aí você fazia de 4 a 8 boardrooms, né? Não sei que no total dava 100 pitches. E agora o que eles vão fazer? Olha que interessante o híbrido deles. Quem não puder se deslocar de qualquer maneira, faz o virtual. Quem puder se deslocar pelo menos até em 3 horas com o seu próprio automóvel, ele vai para um centro, e estabeleceram 10 cidades como centros urbanos, tipo Orlando, tipo Chicago, tipo Nova York. Né? E quem quiser fazer ao vivo e a cores, vai ter um hotel lá, vai ter um coordenador e vai poder ter alguma empresa que queira fazer ao vivo. Né? E vai ter o virtual também. Não sabemos se vai dar certo, mas é o quê? Tentando justamente encaminhar um novo processo. Né? Então, vai ser interessante. Vai ser interessante. Legal. E estava falando da história, né? Do Vale e como que ele está hoje, né? Dentro desse contexto, né? A última vez que a gente se falou, a gente estava no Summit sobre Business Agility, né? E, enfim, dando um spoiler aqui, né? O contexto atual, né, tem tudo a ver com Business Agility. Você quer falar sobre isso? Olha, é a mensagem que a gente tem levado para esses CIOs nos Estados Unidos e aqui no Brasil, até porque, né, nesse momento empreendedor da gente, né, uma das coisas que já ficou evidente é o quanto que as pessoas são importantes, né, porque você está agora, justamente, elas são mais afetadas por esse processo. Veja uma situação que você vive, Raul, que é a situação família-trabalho dentro do mesmo ambiente. E família pequena que não tem a mesma compreensão, então acaba cruzando aí agendas, espaços, ambientes, né? Decibéis.
Então, é extremamente complexo, né? No ambiente corporativo, uma coisa que fica realmente agora em evidência, faz parte desse coroname, né? Agora estamos todos aprendedores, mas dentro de um contexto digital, né? E a agilidade vai ser extremamente importante. Então, o nível que acesso a conhecimento, a conteúdo que a gente imaginava que todos nós tínhamos, exponencializa isso, porque tem muito mais agora, porque todo mundo passa aqui dentro. Sim. Então, não é agora só você ter o conhecimento, é com qual velocidade você transforma isso em um valor que é percebido e validado, né? Então, a velocidade da mudança é uma constante. E a sua organização, os seus componentes, principalmente as pessoas, tem que estar em sintonia com isso. Então, o que a gente mostra de Business Agility tem um pouco a ver com isso. Eu compartilho aqui de novo a minha tela para levar vocês para isso, né? Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Está aqui. Então, a gente associa muito, acho que o mindset do Vale do Silício encaixa muito bem, quer dizer, você fala com as pessoas no Vale, para elas não mudou muito, a não ser a questão do shelter in place, né? Ou seja, a quarentena, né? A atividade de trabalho, a intensidade do trabalho, inclusive o próprio resultado econômico, continua par e par com o que eles estão acostumados, né? Agora, de qualquer maneira, você tem aí um novo desafio, que é gestão de pessoas, né? Porque são as mais afetadas por esse processo da quarentena e elas que trazem o resultado, né? Então, aqui que a gente acha que podem ser takeaways interessantes, primeiro, entender que a transformação digital agora é obrigatória. Na verdade, eu vou mostrar agora por uma análise de história que acabou de acontecer. E reconhecer a velocidade de resposta no contexto de Business Agility e que as pessoas são o principal foco disso. Então, um período, supostamente o primeiro período que definitivamente na humanidade foi reconhecido como um período de grande inovação tecnológica, grande avanço econômico, foi o período da Revolução Industrial, né, que ocorreu de 760 a 1840. Mas só foi reconhecido 4 décadas depois. Arnold Toynbee era um historiador inglês, né, que realmente estudou esse processo e deu várias palestras pela Europa. Então, ele fez a difusão desse conceito, e aí houve realmente um reconhecimento em massa de que aquele período foi um período de grande inovação tecnológica. E é o que eu digo hoje, a transformação digital não está acontecendo, ela já aconteceu. E o coroname só vem acelerar e dizer para a gente o seguinte: olha, agora é imperativo. E quando a gente fala de crise, crise normalmente diz o seguinte: o sistema atual ficou obsoleto e não encaixa mais. E o sistema novo que está chegando também ainda não encaixou. E nesse momento é um vácuo, que a gente normalmente chama de crise, mas na realidade não é. Ele é o quê? Um horizonte de oportunidades, porque como esse novo não encaixou, ele precisa de ajuda para encaixar. E se você olha para esses gaps do encaixe, é ali que você quer atuar. Então, se você for olhar, né, antes do coroname, 60% dos CIOs em âmbito global, né, entendiam que suas organizações tinham já os desafios da transformação digital. Agora é certo, né? Se você for olhar a realidade, né, hoje, uma Fortune 500 não passa de 18 anos. E pode ter certeza que esse tempo está encurtando, não parou, né? Tem uma estatística da Fortune que diz que a Fortune 500, 100% delas, né, se elas não entenderem o que é a transformação digital, desaparecem até 2027. Isso aqui é 7 anos, né? Menos de uma década. Eu tenho uma brincadeira, né, que eu, como americano, né, eu sou muito adepto ao acronomismo, né, que é a sopa de letrinhas, né? Então, a gente faz sopa de letrinhas de tudo. Tem uma que é categórica americana, especialmente no âmbito militar, que todo mundo já ouviu falar, que é o DoD, Department of Defense. Eu brinco, não é mais não, é Digital or Die. E tem mais, agora ele leva para agora o patamar da exponencialização, é Data Driven or Die. E isso é grande realidade, nós estamos numa sociedade cada vez mais orientada a dados, e o que gera o quê? Justamente incerteza, né? Como é que eu vou garantir o futuro da empresa nesse mundo cada vez mais global e digital, nessa orientação a dados. Mas essa transformação digital que a gente está vivendo, né, e agora dominada pelo coroname,
ela está fazendo um reboot para a gente, né? O reboot dos nossos valores. Quantos de nós, né, nós realmente repensamos agora que a gente tem um outro tipo de experiência, né? São 4 meses de quarentena, convivendo com outras situações que a gente não fazia no nosso cotidiano, que obviamente vão fazer a gente depois passar a balancear, porque agora tem a vivência. Eu não tinha essa vivência antes. E isso novamente vai ocasionar de eu querer rever minhas prioridades, rever o que é importante e relevante, dentro dessa visão nova que eu estou criando, que tem um embasamento de valores. Eu quero acreditar, né, é uma coisa que eu tenho visto, percebido, vivenciado com muito mais intensidade nesse período, é o quanto que existe muito mais solidariedade e cooperativismo, né? Então, eu quero acreditar que isso vai traduzir em determinado momento uma orientação a propósito. Quer dizer, o propósito das organizações também vai ser avaliado enquanto oportunidade de investimento. Eu quero estar alinhado, eu não quero estar investindo em algo que não realmente fale também e conjugue com os valores com os quais eu acredito e que balizo a minha atitude na vida. E, por último, perdão, aqui os modelos, né? Quer dizer, uma vez que eu revejo valores, estabeleço novas prioridades, eu tenho que entender quais são esses modelos que vão viabilizar essa jornada. E aí, quando você pensa no contexto empresarial, né, agora não tem jeito, é orientação a dados, é DDoD, né? E isso, obviamente, é um contexto onde a inteligência artificial ela já chegou, agora é o quanto tempo ela vai levar para ela amadurecer dentro dos diferentes ecossistemas, né? Isso vai provocar uma automação em massa, e aí tem os desafios também de como que a gente lida com as pessoas que estavam envolvidas com esses processos e que não mais vão estar, né? Mas estamos todos afetados por essa velocidade dessa mudança que ocorre num piscar de olhos, né? Eu brinco que antes da internet a gente só tinha certeza de 2 coisas no futuro da gente, né? Que ia sem pagar imposto e ia morrer um dia. Agora eu digo que tem 4 depois da internet, né? Vai sem pagar imposto, vai morrer um dia, mas você administra a mudança agora no piscar de olhos. E a gente nunca mais faz nada sozinho. E aí, por último, eu coloco aqui também a questão da business agility, que vai lidar justamente com esse contexto das pessoas dentro desse novo cenário de muito mais digitalizado. E então, o que você vê, no final, atualmente, cada vez menos a medida para permanecer vivo não tem mais a ver só com receita, só com aquisição, apoio de celebridade, né? Sim, e sim com que frequência, com que velocidade você entrega inovação para o mercado. O que é inovação para o mercado? É resolver alguma coisa de uma forma que dê mais valor para o seu usuário. E hoje, mais valor para o seu usuário tem vários atributos envolvidos, mas um deles é o fator tempo. Então, se você consegue minimizar tempo, né? E as pessoas estão muito mais sensíveis a isso porque tem isso visível agora, né? A gente não consegue nem fazer o pipi porque não consegue sair de uma agenda para outra, que uma é engrenada na outra, né? Acabou aquele deslocamento no corredor para fazer o cafezinho e o pipi break. De qualquer maneira, continuando, né? No final, isso tudo que nós estamos falando tem a ver, sim, com o Business Agility, e eu queria compartilhar com vocês aqui o testemunho do Dave West, que é o presidente da Scrum.org, né? E o que ele imagina como processo de agilidade de negócio, que tem muita assertividade naquilo que a gente tem que estar construindo, né? E em seguida eu falo das pessoas. Hi, my name is Dave West, CEO and Product Owner at Scrum.org. I want to talk to you briefly about business agility. Firstly, I'd like to determine what business agility is. It seems a bit of a buzzword, nobody's asking about it. But when I think of business agility, I think of 3 things. I think 1, it's about speed. Now, that doesn't mean you have to be super fast, and not all agile businesses are the same speed. In fact, there are a lot of different speeds depending on the environment around them. You know, ultimately what we're looking at with agility isn't super fast speed, it's market determined speed, to be as fast as your customers and your competitors need you to be. Secondly, I think it is the ability to inspect. So you can deliver value in a speedy way, but if you don't inspect that value being delivered, how it's being used, how it's being consumed, what your customers and stakeholders, the people that are paying for it ultimately, care about that value, then you won't be able to respond to any changes that are happening around the value you're delivering. So the second one is in the ability to inspect. The third thing is really the ability to change. So you deliver at an appropriate speed, you inspect the results, and then the ability to
to actually adapt in response to the things that you learn. Now, you must be able to adapt at an appropriate cadence, and you must have flexibility to be able to do that. Now, that normally means you have to have minimal waste in your system, and you need to have enough slack in your system to effectively be able to change. So that's what I think business agile is, or being an agile business is all about. But don't take my words for it. Go and listen to Robert Janssen talk about the two main actions to improve to deliver on business agility. Hopefully you'll listen to Robert talk about this. He's got some interesting insights, and I'm sorry I can't be there with you. Have fun and be agile. Então, né, o Dave West coloca justamente... Ops, my name's... Vamos lá. Ele coloca uma coisa interessante que, sem dúvida nenhuma, é super pertinente. Inclusive, eu vejo muito acontecer aí no Brasil, e, Raul, você está bem no meio da onda, deve ver mais do que eu até, que é a não dedicação da maior parte dos empreendedores na validação, né, que é o que ele fala de inspecionar continuamente a experiência do usuário e o valor que está sendo entregue, né? De qualquer maneira, esse é um grande desafio, mas tudo isso, no final, vai desaguar no quê, né? Vai desaguar em duas coisas, que são as duas ações que ele menciona, que a gente colocou dentro da nossa visão. Que, primeiro, eu tenho que ter um mindset voltado para produto, mas ele tem que estar voltado para produto a partir de eu ter validado isso com o cliente. Então, é o foco do cliente ajudando a gerar um produto que tenha uma visão de consumo onde ele possa estar totalmente construído em torno daquilo que o cliente predica. E a segunda é a mudança cultural, que tem a ver justamente com as pessoas, né? E quando você pensa na primeira ação, que é você ter uma atitude centrada em produto com foco no cliente, você automaticamente consegue gerar mais valor, criar novos modelos de negócio que vão trazer também novos modelos de receita, né? E, ao mesmo tempo, você está agora colocando uma bandeira lá no futuro, porque você criou algo que está vindo da identificação, depois de muita inspeção, que realmente tem aderência, consistência e conexão com o que o cliente quer, né? Então, obviamente, né, o fato de você também estar usando tecnologia para isso, você acaba turbinando o seu próprio desenvolvimento do seu produto. Veja, por exemplo, inteligência artificial e machine learning. Mas a cultura, né, acaba sendo, para mim, o mais importante de todos, né, porque lida com as pessoas, né? O Gartner tem um trabalho chamado Continuous Next, né, e dentro desses 5 princípios, as 5 diretrizes que ele diz que norteiam o Continuous Next, né, no centro disso está a Business Agility e no centro de Business Agility está a cultura, que já dentro dessa visão, em 2018, os CIOs já entendiam que isso era um grande desafio. E para alcançar o Business Agility dentro de uma visão cultural, sistêmica, dentro de um contexto empresarial, você tem que valorizar as pessoas e as suas diferenças, né? Um parceiro nosso aqui do grupo do Angel Success Series, né, o Craig Martin, ele tem no seu slogan, na assinatura do seu e-mail, "Diversity is your only safety". Né? Ele valoriza tanto a diversidade que diz o seguinte: a única segurança, a única garantia que a gente tem é trabalhar dentro de um contexto de diversidade, olhando para o futuro, né? A outra coisa que se entende que a mudança obviamente, aquilo que eu falei antes, né? É a constante, é o único absoluto, né? A gente privilegia o colaborativo e entende que a velocidade de resposta, sem dúvida, é vital. Aqui é um quadro que a gente compartilha dessa cultura digital, né? Onde você trabalha não com metas, mas com ambições, não com competências, mas sim com habilidades, né? Que elas têm conexões emocionais com aquilo que se quer fazer no objetivo. É justamente você convergir o emocional com o racional. E isso, trabalhando dentro desse contexto digital, você consegue melhorar desempenho, você coloca as pessoas dispostas a assumir novas posições, a exercer o accountability, né? E uma visão de ascensão, uma visão de jornada onde eu vou crescer, eu vou me realizar, tenho potencial de realização. Nas habilidades, né, aquela postura que estou aprendedor, vamos encarar as incertezas, vamos aprender, porque isso ajuda a gente a crescer mais rapidamente. Trabalha interativamente, está dentro de um processo de colaboração, não tem problema, acho que nós na tecnologia, né, a maior parte
com relação ao home office, o maior desafio é a família, né? Mas do ponto de vista de interação do contexto digital, just another day at the office, né? Até brinco que eu digo o seguinte, cara, home office, pô, assim que a Cláudia está nos ouvindo, quantos VIP rooms de airport a gente teve office? VIP room office, lobby hotel office, Starbucks office, park office. Então, essa é uma questão que, né, as empresas de tecnologia já têm bem sedimentadas, né? Mas, justamente por causa, agora a gente está vivendo uma digitalização acelerada, a gente está conseguindo construir mais efetividade nas ações, né? E, inclusive, empoderar as pessoas para que elas assumam riscos, para poder viabilizar outras oportunidades, né? A gente mostra também que os drivers, no final, são 3 drivers da cultura digital. Você tem a primeira, que é a liderança. No final, é top-bottom, quer dizer, é aquela coisa, you can talk the talk, you gotta walk the walk. Ou seja, tem que fazer como fala, né? O segundo driver é o ambiente. Você tem um ambiente mínimo necessário. E o ambiente não é só o físico, não. É um ambiente de energia e de conexão com as pessoas, né? E 3 são as competências dos colaboradores. Você, obviamente, tem que dar um nível mínimo de competência para que eles possam desenvolver e realizar. E, justamente, construir a destreza digital, que a destreza digital, quanto mais ela tiver profundidade, mais resultados as organizações vão alcançar. Mas para poder realmente poder fazer com que a minha liderança seja um driver para isso acontecer, eu tenho alguns componentes. Eu tenho um componente transformacional, que é fazer com que a minha narrativa, né, ela esteja realmente inserida e abraçando esse contexto novo do Coroname, né, desse contexto de aceleração digital. Eu preciso também que ele tenha um foco a partir do cliente, né? Ele está embasado naquilo que eu fui lá na linha de frente, aprendi, e depois eu voltei para a prancheta para desenhar. Ele também está integrado com a narrativa que você faz parte central do seu discurso. Então, o seguinte, a empresa emprega quando se descreve. Ela é o seguinte, ela faz exatamente aquilo que ela prega, né? É a atitude. E, por último, ela precisa ser relevante para todo mundo, não só para a organização como um todo, não só para a cúpula executiva, mas para toda a cadeia de valor de colaboradores que estão dentro do barco remando juntos. Ela tem que ter essa relevância. E aí, quando você olha o impacto disso, né, quando você consegue criar um mantra da narrativa digital que todo mundo reverbera dentro da organização, quando o líder é visto como sendo, aquele cara realmente nos ajuda a entender para onde nós estamos indo, ele consegue mostrar o caminho para a gente, né? E tem processos tradicionais de você fazer a gestão da sua jornada empresarial, com operações, com projeções, com orçamentos. Esse é o impacto positivo a mais que ocorre quando eu tenho isso sedimentado, né, na liderança. E esse aqui é o resultado atual, a fotografia atual das empresas nacionais com relação. Essa pesquisa foi feita pela Gartner, é uma conjugação da pesquisa do Gartner com o Frost Sullivan, empresas de médio porte, e isso é a nível mundial, tá? Não é a nível nacional só, não. E aí, quando você pensa em ambiente, que é o segundo driver dessa possibilidade do Business Agility, você tem que ter, obviamente, um ambiente que incentiva a interatividade, que incentiva o colaborativo, né? Você precisa também ter aí a área de tecnologia, ela não tem que ser simplesmente fornecedora, ela tem que ser empoderadora, ela tem que atuar como um braço consultivo para empoderar todos os colaboradores a buscar aquela destreza. Porque como ela tem já dentro do seu cotidiano, dia a dia, né, essa questão de estar liderando com a vanguarda, com o cutting edge, ela precisa trazer isso e compartilhar em toda a organização para empoderar seus colaboradores. Né? Eu digo que o efeito LinkedIn, né, que é onde você promove as conexões profissionais de conteúdos. Né? O LinkedIn é uma plataforma, quer dizer, o conceito do LinkedIn, né, é uma maneira de você entender o quão importante essas conexões podem ser, né, e trazer valor para a organização, para os colaboradores, para o ecossistema. E, por último, quanto mais eu gero self-service, né, que eu empodero as pessoas, que elas podem elas mesmas fazer as suas gestões, né, elas mesmas decidirem que caminho que elas devem desenvolver suas competências, né, alinhadas justamente
com a mesma visão que você tem, porque você lidera, você empodera, né? Então você, ao mesmo tempo, cria já essa possibilidade de uma plataforma de autosserviço. E quando você consegue fazer isso, né, olha o impacto no bottom line das organizações. E aqui, hoje, é a realidade ainda no mercado. Isso tudo porque está focado nas pessoas, é como é que eu mudo a gestão das pessoas nesse novo contexto. E aí, por final, o terceiro driver são as competências, né? As competências dos colaboradores, é inevitável, é preciso ter, né, uma coisa que a gente vê acontecer muito, tanto no nível inicial, startup, que a gente lidera, ou tem empresa grande que a gente também tem projetos com eles. Invariavelmente, você vê que as cadeiras não tiveram primeiro uma descrição das competências necessárias para elas, para depois achar a pessoa para sentar nela, né? As pessoas estão sentando nela muito mais por um outro tipo de critério e não pelas competências que aquela cadeira predica para trazer o resultado que a organização quer, né? Mas, então, esse conhecimento do ambiente total é muito importante do ponto de vista de que os colaboradores não têm só as suas competências específicas, do expertise que executam, mas sim a competência de entender o contexto empresarial com as implicações externas e internas, para poder entender como é que esse barco a remo está indo, né? A adaptatividade, poxa, isso é fundamental hoje, né? E eu digo que aí a palestra que tem, Raul, que a gente faz lá, dos 100 pitch que eu faço, é muito contando uma história sobre como que o colaborador de tecnologia brasileiro é um colaborador extremamente produtivo, porque ele tem essa competência de pegar uma bola quadrada, matar no peito e botar redonda no chão, que é essa questão da adaptatividade. Há muito tempo atrás eu fazia uma palestra só sobre o Brasil, né, institucional, e eu trazia um quadro sobre essa adaptatividade que mostrava todos os planos econômicos que ocorreram de 1986 a 1994. Muitos de nós aqui, ouvintes, podem ter nem nascido naquela época. Mas foram 7 em 7 anos. Imagina, né? Pois é. Imagina, tinha galera que trabalhava na área de tecnologia de banco, eles ficam, sexta-feira, cara, segunda-feira a gente tem que amanhecer com moeda nova, tablita de correção monetária nova e indexação nova, viu? E muda os sistemas todos. Ninguém mergulhava o fim de semana inteiro, sem dormir. Ninguém dava lá anabolizante para o cara ficar acordado direto, para ele acordar segunda-feira com tudo isso pronto. E conseguia. E quando você conta isso lá fora, ninguém acredita, porque eles não conseguiriam fazer. Então, o brasileiro realmente tem esse atributo assim muito bem na veia. Consciência política, né? E aqui a consciência política não é a politicagem que a gente sempre ouve falar, mas é a consciência política no contexto de como é que você tem essas organizações e organogramas, né, que, na verdade, são redes e que elas têm relevância, e que você tem que nutrir isso, e que você tem que fazer participar disso, porque é isso que faz o crescimento do indivíduo, e o crescimento do indivíduo, cada um na sua cadeia integra, faz o crescimento da rede. Fusão colaborativa, né? Eu digo o seguinte, hoje, imagina, né, Raul, você dentro da Mentores, lá com todos os seus colaboradores, e me diz que se você não abrisse lá a cabeça de cada um deles, trouxesse o cérebro de cada um e fizesse um cérebro único, de todos eles combinados, não é muito mais? É a mesma coisa aqui. Então, é essa consciência dessa fusão colaborativa e um pensamento sistêmico, né? Ou seja, não tem como você ter as competências que você ajuda os seus colaboradores a desenvolver se elas não forem aplicadas dentro de processos já pré-identificados, que são aqueles que foram definidos como os melhores e mais efetivos para o resultado que quer se alcançar. Então, esses 3 drivers são fundamentais para que você hoje, nesse contexto novo Coronami, possa ter realmente uma valorização das pessoas e dos colaboradores. E quando você faz isso, olha o impacto que você tem dentro da organização, em termos de ambiente, conhecimento, adaptatividade, consciência política, o quanto aumenta, e isso ajuda no bottom line da empresa. Então, no final, business tem a ver com competitividade, né? E isso é uma questão que cada vez mais vai ser presente nas nossas jornadas, porque o acesso a tudo isso que nós temos acesso, todo mundo também tem. O que nós conseguimos transformar a partir desse acesso que pode ser o diferencial. E dentro dos itens de competitividade, queria compartilhar aqui, Raul,
que são algumas coisas que são inevitáveis, né? Então, eu vou precisar entender a minha necessidade de disponibilidade de infraestrutura tecnológica, né? Eu vou ter que estar orientando a minha organização para seguir no caminho de dados, né? Basear as suas tomadas de decisões nessa orientação advindo dos insights que os dados lhe trazem, contexto digital cada vez maior, segurança digital cada vez maior, né? Engajamento virtual, eu acho que isso aqui não sai, ele vai continuar muito mais presente nas nossas vidas, né? Pode ter algumas vezes presencial, algumas vezes híbridas, mas vai ter muito virtual. E essa questão comportamental, que também, né, agora, no virtual, como é que a gente consegue conexões que estão no lado subjetivo e não objetivo, de conexões de energia, conexões de pessoas através do mundo virtual. E isso nós somos aprendedores, né? Então, quando a gente fala de disponibilidade de infraestrutura tecnológica, a gente tem que pensar o seguinte: caramba, tem vários atores aqui com vários tipos de sabores, com várias longevidades, né? E com vários tipos de conexões. Como é que eu integro tudo isso numa coisa, num mesh único, né? A orientação a dados aqui é um exemplo na área de logística, que é uma área que está sendo muito impactada com isso, com inclusive dinamismo fantástico. Segurança, como eu falei, agora quanto mais vida digital, mais segurança digital necessária. Engajamento virtual e a velocidade com o comportamento de você ter aí a integração das pessoas de forma responsiva, adaptativa, dinâmica, veloz e colaborativa. Então, Raul, isso é o que a gente fala lá no nosso amigo CIO Insight Summit. Legal. Show, Robert. Bom, bem legal. E, assim, eu vou te fazer duas perguntas que a gente não combinou, tá? Essas são as melhores. E talvez, né, a questão não é a resposta, mas a reflexão, né? Tendo em vista, a gente viu a região do Vale, né, presencialmente ali como um ambiente próspero, né? Então, estar ali é muito importante, né? Então, muitas empresas até que não nasceram ali, simplesmente falaram, eu preciso estar lá para viver aquilo. E eu não sei nem exatamente o que é, mas eu preciso estar lá. Eu mesmo, quando eu fui para lá, também fui com essa cabeça de, eu só sei que eu preciso estar lá, né? Depois eu vou descobrir por quê, né? E tenho certeza que não vou me arrepender. Então, nesse contexto, como que é o estar lá, do ponto de vista agora que a gente está, né? Muitas empresas estão, por exemplo, tendendo para o remoto, né? Então, eu fico pensando no Vale, algumas empresas se vão virar a chave para o remoto, como que essa atmosfera do Vale vai conseguir estar presente, diluída assim pelo mundo, ou se de fato ela vai ficar para quem estiver lá? Pois é. É interessante essa pergunta, Raul, né? Porque eu começo agora a fazer experiências de estar lá no Vale sem estar lá fisicamente, né? De poder estar conectado com o Vale sem precisar pegar um avião. Inevitavelmente, nós somos seres humanos com várias necessidades, e a necessidade do ser humano de conectar com outros seres humanos é grande, é imperativa, sempre vai ser. Poucos de nós, né, muito poucos de nós, têm a vocação de ermitão. Então, eu acho que o que vai acontecer é que vai acontecer de forma mais seletiva, né? Você vai privilegiar mais poder fazer essas conexões vão poder ser aceleradas. Agora, o Vale do Silício já opera nessa, né? Hoje estava conversando com a Jackie Hernandes, que eu não sei se você lembra dela, da Plug and Play. Sim. Um projeto em andamento, e estava conversando lá sobre esse projeto. E ela continua shelter in place, né? A Cláudia da Mata, que está aqui nos assistindo, e eu fizemos uma jornada também com a Jolene Vallejo, que é da Prefeitura de São Francisco, né? Ela trabalha com a Global SF, que é justamente para atrair empresas para se instalarem na cidade de São Francisco, né? E no bastidor está dizendo, olha, estão dizendo que vão abrir as escolas agora, o ano letivo começa agora em setembro, mas a probabilidade é muito remota, onde não se vê possibilidade de estarem, né? A Califórnia abriu e fechou de novo, né?
Então, quanto mais tempo a gente ficar nesse shelter in place, nessa quarentena, a gente vai acabar sedimentando várias coisas que nós estamos fazendo nesse novo modelo, que quando a gente voltar para o que for o novo normal, a gente vai carregar isso junto com a gente e vai conjugar ali o que é o equilíbrio. Eu parto do princípio que, primeiro, na educação no Vale, o processo lá continua andando exatamente como sempre andou, o colaborativismo, ele está na rede, né? Agora, assim que puder ter uma chance de fazer conexão, vai todo mundo correr lá para HANA House, para Runway, para GSV Labs, para Plug and Play, para poder fazer essas conexões. Então, não vai mudar. Agora, muito da experiência que você tinha no presencial, ela pode ser oferecida também no virtual. Um exemplo disso, Raul, nós fazemos imersão, que você sabe bem, né, lá já desde 2008. As nossas imersões elas são temáticas, personalizadas, com foco mais no corporativo, diferente de outras que são feitas. E a gente estava agora, inclusive, mergulhando num temático mais profundo. E a gente escolheu o primeiro tema de investidores anjos, né? De trazer para os investidores anjos brasileiros uma oportunidade de vivenciar a prática do investidor anjo, parecido com ele, só que nascido e criado lá, né? E como é que ele está no dia a dia construindo portfólio. Porque o investidor anjo, se não construir portfólio, ele perde dinheiro, né? E durante, como você falou, o Covid chegou, arrasa quarteirão. A gente está 3 meses trabalhando para fazer a conversão. Lançamos finalmente essa semana. Nós estamos fazendo uma jornada de 9 semanas, 18 capítulos, dessa mesma jornada de 5 dias, né? Então, a gente vai se adequando, né? Coisas que estavam lá no presencial vão ser feitas agora no virtual. Agora, eu acho que vai ter cliente, pessoas que vão querer fazer o presencial, outras que vão querer fazer o virtual, outras que vão querer fazer o híbrido. Nós vamos ter diversos sabores, né? E, nesse momento, a gente está muito aprendedor ainda. Então, o Vale, pelo menos em questão de epicentro de inovação, vai continuar o mesmo. Vai sempre ser um protagonista. Legal. Até a gente tem uma experiência aqui na Mentores, né? A gente atende a Telesense, que é uma startup do Vale, né? Que fica ali em Sunnyvale, dentro da... Agora eles não estão mais dentro da Plug and Play, né? Cresceram demais, então... Mas, enfim, a gente atende eles, eles ficam ali no Vale, quem fica time de engenharia, marketing e vendas. A gente atende eles do ponto de vista de UX e UI design. Então, enfim, eles estão lá no Vale, a gente atende eles no Brasil, faz as entregas de UX e UI, e quem desenvolve é um time no Vietnã. Sim. Então, e isso muito antes da pandemia, né? Então, já essas barreiras já não existiam, né? Não. Agora, a pergunta é a seguinte: se, né, as barreiras já eram mais baixas para empresas desse perfil, né? De startups, enfim, empresas inovadoras. Você acha que nesse contexto de internacionalização, a gente tem menos barreiras para uma empresa brasileira entrar no mercado americano, enfim, né, e poder prosperar com essa queda de barreiras que o remoto impôs? Veja bem, no final, né, mercado é mercado, né? E você, a principal barreira não é o fato do coronavírus ou não. A principal barreira é você conseguir encontrar aquele fit onde você realmente consegue demonstrar que tem possibilidade de ganhar mercado e escalar, né? Desafio grande das empresas brasileiras, né, é pensar dentro do mindset como é que o mercado lá nos Estados Unidos compra, né, especialmente no B2B, por exemplo. Porque no B2B, né, as áreas de compras normalmente não são conduzidas pelas áreas de tecnologia e as áreas de compras seguem a sua cartilha de compras, né, de como é que é o processo, né, RFI, RFP e etc. E tal. E você tem lá uma situação onde, né, por exemplo, muita cliente nosso na internacionalização, uma pergunta clássica que a gente faz logo no início da jornada para entender é como é que ele enxerga a categoria de produto dentro da matriz do Gartner. E ele, às vezes, não consegue fazer esse encaixe e a gente diz, olha, o mercado compra com essa matriz. Então, se você não estiver dentro dessa matriz, o mercado não está te enxergando.
E como o Brasil tem um DNA baseado muito em serviço, né, não uma visão tão sistêmica de produto, né, esse é um desafio desse encaixe. Mas, então, eu acho muito que é muito mais assertividade nesse ponto de vista, primeiro, de product fit e market fit. Primeiro, eu diria market fit, porque você tem que ter um tamanho de mercado significativo para justificar o investimento. Depois, você tem que encaixar o encaixe da tua proposta de valor nesse mercado grande que você quer atacar. Né? Agora, tem um outro fit que, inclusive, a imersão do Vale, ela nasceu com esse problema para resolver, que é o mindset fit. A gente estava fazendo jornadas de internacionalização de empresas para lá e a gente conseguia ajudar a entender market fit, product fit e fazer essa calibragem, mas o executivo que ia para lá entender como é que ele ia operar o negócio nesse nível de octanagem de competitividade é totalmente distinto do que ele faz no Brasil. No Brasil, a gente tem circunstâncias que nos orientam a botar energia e esforço dentro de atividades que não são as mesmas que você faz dentro de um cenário competitivo como o Vale. Né? Um exemplo aqui, às vezes a gente se depara com problemas, a gente passa a mão no telefone, ô compadre, resolve essa parada aí para mim. Lá não tem esse compadre. Lá é a competência, né? Então, o cara de lá de manhã, né? O cara quando acorda de manhã lá no Vale, ele acorda com a faca nos dentes, sangue nos olhos, matando a mãe, né? Estrangulando o pai, para conseguir ganhar mais um momento dentro do mercado. E desculpe, não quero usar exagero aqui nos pais, né? Nada a ver com isso, mas é só uma ilustração dramática, né? Mas então, no final, esse mindset fit, a imersão, a gente tinha esse problema de ele operar o negócio, tal qual o americano opera, especialmente no Vale, e falou, cara, só tem uma coisa, a gente tem que levar ele para a linha de frente, ele botar a cara no vento, botar, né, o rostinho lá para sentir, botar o pezinho dentro d'água. Aí, nós, em 2008, criamos a primeira imersão que foi realizada dentro da Plug and Play, né? Inclusive. Teve a abertura, inclusive, do Saída Mid, né, que é o presidente, é o criador, e dali nasceu essa jornada de que deixa eu dar uma vivência do que é essa octanagem de competitividade no epicentro mundial da inovação, para ele entender como é que ele tem que operar aqui. Que eu falar não adianta. Né? Quer explicar para o pessoal o que é Plug and Play, só para a gente não ficar falando de papo interno aqui? É verdade. Então, Plug and Play and Tech Center, ela nasceu ali em 2011, 2012. Hoje é uma das principais aceleradoras do planeta, tem base no Brasil, aqui em São Paulo, está em quase todos os continentes. É uma história interessante, né? Porque aqui é uma história pitoresca. Eu acho que eu contei isso para você. Então, a Plug and Play, a dona Saída Mid, ele é persa, né? É iraniano. Ele fugiu com a Revolução para os Estados Unidos. A família tinha uma operação de tapetes, e aí derivaram isso, foram muito bem sucedidos nesse negócio, lá nos Estados Unidos, na Califórnia, e derivaram também um negócio de imobiliário, real estate. Então, o Saíd era um que tocava da família, estava sentado lá num sobrado em Palo Alto, aí bateram na porta dele, que tinha um sobrado ali vizinho, vazio, e que eles queriam alugar. E queriam alugar porque eles precisavam expandir, porque acabaram de receber um pequeno investimento, então eles precisavam botar mais colaboradores para dentro e precisavam de mais espaço. Mas eles não tinham dinheiro para pagar aluguel, né, porque estava tudo para colaborador, que queria saber se ele aceitava, então fazer uma troca de equity. Essa empresa era a PayPal. Pergunta se ele está feliz até hoje. Ele não só pegou o negócio todo da família, falou, família, toca peça aqui, toca real estate aqui, porque eu vou por ali. Então, hoje, ele tem um negócio muito bem sucedido, está em expansão mundial. Ele, agora com uma operação... Ele no Brasil, como todos que vêm de fora, eles acham que vêm com o modelo deles pronto e quebram a cara, né? Então, no primeiro momento, a Plug and Play veio e fez um acordo com a Abril, né? E não deu certo. Aí, no segundo momento, criou uma aceleradora voltada para a área de seguros, com a Porto Seguro, Oxigênio, que eu acho que está de pé ainda, né? Mas não era o modelo deles, né? E hoje eles têm um modelo bem sedimentado, que é aquela conexão que eu chamo de demand-driven, né? Eles partem do demand da área corporativa, do mercado, para ver se aí desenvolve para aquele demand, porque é garantido o caminho, né? E eles conseguiram montar esse modelo de uma forma muito bem estruturada e agora é campeão, né? Então, a Plug and Play, hoje, é uma aceleradora voltada para o setor corporativo. Legal.
E você comentou de dar aquele termômetro de como está o vale, né? Ok. Na verdade é o seguinte, eu compartilhei já tem alguns meses, né? Porque eu já apresentei isso numa live aqui no Brasil para um grupo voltado para um parceiro nosso, que é o IEG, e aí estava fresco, porque era em abril. Mas não mudou muito, né? Porque eu tenho participado aqui das jornadas, de todas as jornadas de Demo Day, de grupos de investidores anjos. Então, tanto aqui no Brasil, Anjo do Brasil, BR Angels lá, o Queretsu Forum, o Thai Angels, o Sand Hill Angels, todos estão fazendo live, né? Então, uma vez por semana eu estou participando dessas jornadas, né? E o sentimento pós-Covid que eu vou mostrar aqui nesse termômetro ainda continua bem parecido. Então, aqui estão as principais razões do Vale, que estavam para fechar a anterior, só para aí dar o closure. Então, primeiro que eu falei lá atrás, né, a guerra eletrônica, as universidades focadas em Math and Science, o clima, porque as pessoas falam do clima, mas olha, o clima é maravilhoso. Eu fiz a universidade em duas, né, Monterey e San Diego. E Monterey Peninsula College. Eu fiz ali primeiro, porque é uma universidade pequena, mas eu fiz por quê? Porque tinha um dos melhores professores do país, porque todo mundo quer morar ali, Carmel, Big Sur, Monterey, Pebble Beach, né? Que é uma área extremamente rica e é um clima maravilhoso, é ameno o ano inteiro, né? Mas então, aí mentalidade da Califórnia, que eu mostrei para vocês que eu acredito que está sedimentado desde lá atrás do 49ers. Eu não falei, mas aqui rapidamente, ondas de imigração, né? Com esse movimento de grandes dinheiros entrando para cá, grandes cabeças a nível mundial também migraram para lá. Né? Então, essa onda de imigração criou essa diversidade do Vale que a gente tem hoje lá. Né? Uma coisa que é sempre criando novos modelos de negócios, quer dizer, isso sempre teve na raiz também, a cultura colaborativa, uma aversão maior para risco e, consequentemente, uma possibilidade de maior recompensa, uma mindset de constantemente fazer give back e reinvestir a riqueza e, pasmem, mínimo de intervenção do Estado. A gente fizer, inclusive, uma análise hoje, o principal ecossistema mais evoluído no Brasil é o de Santa Catarina, Florianópolis. Por quê? O protagonista é o setor privado, não é o setor público. Mas, então, aqui vai estar em inglês, eu vou dar uma tradução em português rápida, né? Mas, então, o social distancing. São Francisco foi a primeira cidade a fazer estado de emergência. A London Breed, a prefeita, vai ainda em fevereiro, final de fevereiro. Eu me lembro que eu estava aqui vendo minhas fotos que eu tinha tirado. A primeira máscara que eu coloquei, eu estava lá ainda, foi dia 25 de fevereiro. Né? Então, mesmo assim, abriu cedo demais, voltou agora novamente, o governador, o Gavin Newsom, fechou de novo. Né? Mas houve aqui, então, todas as grandes empresas, né, se juntaram, doações de bilhões de dólares para achar a vacina. Né? As empresas deram licença paga para os pais, para poder cuidar dos filhos. Né? Todos programas de aceleração voltaram para desenvolver para healthcare, para Covid. Né? A própria Stanford criou lá um produto lá na StartX, que é a aceleradora deles, mas todo mundo correu para poder fazer isso. Você vê telemedicina, que todos os médicos eram contra já até então, agora todo mundo é a favor. O governo, a nossa subsidiária RBO Ventures, recebeu um cheque do governo com uma carta da Casa Branca. Né? Isso um mês depois do processo. A gente vê aqui no Brasil, né, as pessoas ainda estão trabalhando, sofrendo para receber todo. Né? O Silicon Valley Bank, né, ele também teve lá a sua ação, então ele liberou, deu carência para pagamento de empréstimo, para pagamento de mortgage, ele deu carência aí de pelo menos 90 dias. Né? O StartX criou aqui um produto imediatamente para poder, durante o sono, identificar se aquela pessoa estava sintomática ou não, pela respiração. O sono profundo tem uma característica específica que é captada por esse elemento roxo aqui, que é o equipamento que foi desenvolvido na StartX. E aí, quando você olha agora dentro desse sentimento dos VCs e dos founders, né? Então, 40% daquela ocasião achava que a economia não vai voltar ao normal até mais ou menos 2022. E prevalece essa visão, viu?
Então, essa pesquisa está baseada em 286 founders que já passaram pela Série A e 114 VCs. Então, você vê aqui, né, o nível, a comparativa de sentimento, né? Então, o que o VC acha e o que o founder acha, né? Então, a grande massa aqui acha que a partir de outubro, agora, já começaria a haver algum tipo de movimentação. Eu não sei se eles vão rever isso, mas você vê que os VCs, na realidade, a maioria, está aqui já lá no segundo trimestre de 21. E quando você olha como é que os founders especificamente estão se sentindo, né, qual é o sentimento deles naquela ocasião, você vê aqui, era 3 de abril, 3 de abril, né? E eu até entendo esse drive que você vê, né? A maioria está bastante preocupada. A maioria é jovem, né? Não viveu crise antes, não sabe que crise vai passar uma hora. Cara, eu já passei por diversas crises, então, né, obviamente, quilometragem rodada, a gente sabe que, sim, vai fazer marola, às vezes marola pode virar uma onda gigante, mas no final do dia você vai chegar na praia, né? De uma forma ou de outra. Mas, então, esse sentimento aqui, como as pessoas são muito jovens, não tiveram quilometragem rodada suficiente para entender como é que as crises, né, elas vêm, acontecem e vão, né? Aqui os founders que acharam quando que os Estados Unidos voltaria ao normal. Aqui eu acho que houve novamente, para a experiência, nunca ter vivido crises antes, e essa crise, obviamente, ninguém viveu, porque ela é mundial de uma vez só, né? Nunca na história da humanidade, todo mundo, ao mesmo tempo, viveu e combateu o mesmo inimigo, um inimigo invisível, né? Mas, naquela ocasião, em abril, estava todo mundo aqui muito esperançoso que já aqui no último trimestre de 2020 a economia voltaria ao normal. Hoje, o sentimento é que não. Com relação ao que os founders, as principais preocupações dos founders. Primeiro, achar que estaria aqui secando os recursos dos VCs. Segundo, foi, obviamente, a perda de vendas e moral de equipe, ter que mandar a gente embora. Eu conheço histórias aqui, realmente, que nunca tinha tido experiência antes de mandar alguém embora, e teve que fazer isso, né? Cortar dentro da própria carne, inevitável, né? Veja bem, muita gente criticou que se usou a analogia da guerra. E eu acho que as pessoas não tiveram tempo de contextualizar melhor essa analogia, porque eu sou a favor da analogia da guerra, mas não do ponto de vista do militarismo do conceito, mas sim do conceito de quanto que isso mexe com a sociedade e ela tem que se mexer em consonância de forma coletiva. O exemplo é o uso da máscara. Então, eu tenho que ser visceral no uso da máscara, né? Mas isso é um conceito de disciplina militar, e por isso que todo mundo fala de guerra, né? E às vezes aí a imprensa interpreta, não, tem que pensar que tem que botar exército na rua e botar todo mundo, né, em fila disciplinada, dando continência. Nada a ver disso. Tem que ter a mesma disciplina que um batalhão tem quando está na guerra. Então é isso. Levar a sério, né? Claro, levar a sério, óbvio, né? Então, aí continuando, quando você olha e compara, né, você vê que, na realidade, né, não está muito longe, né? A comparação está semelhante, né? Eu posso dizer que aqui no Brasil, entretanto, né, existe bastante fundos, recursos para investimento, que todos os fundos foram capitalizados um pouco antes do Covid e estavam prontos para largar, para sair para campo, para fazer pescaria, né? Só que aí veio o Covid, né? Então, agora, obviamente, o sarrafo aumentou, subiu. O que os founders, né, estariam fazendo imediatamente em vis-à-vis aí o cenário, né? Então, obviamente, cortando despesas de escritório, até porque agora é shelter in place, né? Não contrata mais ninguém. Aqui sempre é uma coisa que acontece, mas aí a discussão que não deveria, né? Mas, obviamente, se não tem ninguém com possibilidade de pagar, por que eu vou anunciar, né? Muita gente fez pivotagem, nós mesmos, dentro da nossa portfólio de aceleradas, provocamos isso, renegociar contrato, layoff de fornecedores externos, né? Terminamos, nós, por exemplo, encerramos, por enquanto, nossa sociedade com o WeWork, né? Nosso escritório é WeWork, San José, lá em cima também no Transbay, mas no momento a gente congelou tudo, né? Porque não tem valor nenhum, né? Não estou agregando valor nenhum. E aí, quando você pensa
né, se eles estão mudando os seus produtos, né, mudando o seu posicionamento de mercado, né? E você vê que todos, que uma grande massa crítica aqui, né, está fazendo algum tipo de adequação, né? E eu acho que isso, inclusive, aumentou. Agora, olha quem é que subiu aqui na visão, hein? Uhum. Zoom, cara. Olha, engraçado, Zoom. Porque a história da Zoom. Zoom os caras que montaram o Zoom são todos ex-Webexers. Vieram da Cisco. Né? Saíram de Santa Clara e foram ali para São José e montaram o Zoom, baseado naquilo que aprenderam lá na Cisco. Né? Mas então, você vê que até as ações dessa galera aqui subiu muito. Né? Então, e aí na questão dos investidores, né? Se os investidores estão respondendo às chamadas dos founders, né? Então, o response time, claro, né? O VC, cara, o investidor, nessa crise, logo de cara, o que ele fez? Eu vou cuidar da cozinha. Deixa eu cuidar do meu portfólio atual, que está em campo correndo, primeiro ver como é que eles estão, para depois pensar em novas oportunidades para construir portfólio. Então, realmente, o funil apertou a beça. Né? Aí a mudança de valuation, né, que é uma grande discussão, né, aproveito aqui para pontuar para quem estiver ouvindo, valuation é uma expectativa, né? Então, na verdade, é um ponto de parâmetro para negociação de termos, né? O term sheet é mais importante às vezes que valuation. E aí você tem aqui, né? A maior parte, acho que pelo menos baixou em 20% o valuation, em função de que acabou vendas, né? Eu só conheço duas coisas, Raul, que fazem valuation de uma empresa, de uma startup aumentar, né? Toque de rock. A primeira é vendas. A segunda é vendas. Então, é por aí. Aí você vê aqui, né? O que baixou no early stage, né? E esse foi o que mais impactou realmente, porque o early stage é mais incerteza, é menos validação. Então, obviamente, cresceu bastante. E aí, isso aí. Né? Aqui eu deixo, Raul, rapidamente, daqui a pouco eu fecho, mas é para as pessoas que estiverem nos ouvindo, muito do que a gente falou aqui vem dessas leituras. Né? A Mundo é Plano, a antiga Bessa, que da Bessa de 2005, Thomas Friedman, The Big Switch, Nicholas Carr, trouxe esse cara para o Brasil ali no ano 2002, 2003, e ele foi o cara que previu justamente SaaS, né? Basicamente. The Whole New Mind eu também recomendo, porque ele nos força a valorizar um outro lado que está muito dentro das pessoas, né? Que é o lado criativo, o lado do poder de síntese, que é o lado direito do cérebro. Né? Evolve Agility, você lembra, né? Levei para Curitiba o ano passado. Sim, né? Para falar do Inner Agility. Né? Malcolm Gladwell, eu sou um fã desse cara escreve muito bem, esses dois livros são fantásticos também. E esses dois últimos, Zero to One, Peter Thiel, né? Ele tem a tese que, olha, o esforço maior a ser realizado é sair da inércia para o 1. Depois que você fez o 1, você aprendeu pelo menos uma forma. Basta repeti-la melhor do que você fez na primeira, que certamente você vai conseguir crescer a partir dali. E o último, Measure What Matters, John Doerr, que é o papa do OKR. Né? A gente hoje também está muito inserido nesse contexto do OKR como modelo de gestão. Então, eu deixo a leitura para o pessoal. Essa apresentação depois eu disponibilizo para você, para que você possa compartilhar com todo mundo. Tá? Então, eu vou parar de compartilhar aqui. Legal. Pronto. Bom, Robert, eu acho que a gente chegou no horário que a gente tinha planejado, né? Para falar por 1h30. Sim. E, enfim, queria saber se tem um recado final aí para a gente. Um recado final, né? Eu acho que o que mais resume um bom recado é o do meu parceiro Craig Martin, né? Que diversidade é a sua única segurança. Porque esse é o novo mundo que a gente está vivendo. E se você está pensando em diversidade, você está pensando em pessoas. E se você está pensando em pessoas, você está pensando no centro de qualquer operação. Então é isso. Legal, show. Obrigado. Bom, eu queria agradecer também a tua presença, né, Robert? Como eu falei, é um prazer falar contigo sempre. O Sávio e o Henrique que estiveram aqui, né, nos bastidores moderando, enfim, né, e nos ajudando desde lá de trás, quando a gente planejou e falou, vamos falar
Robert, vamos trocar uma ideia sobre o Vale e o mundo, né? Ao vivo, né? E, enfim, e todo o time da Mentores que participou, que assistiu aqui e também que participou para fazer o evento acontecer, com divulgação, comunicação, enfim, né? Peças gráficas, uma série de coisas. Não é eu Keep, né? É nós Keep. Nós, Keep, é nós, a gente sempre fala. Então, legal. Gente, obrigado por quem ficou assistindo até agora também, né? De coração. E, enfim, fiquem atentos para os próximos aí. Um abraço. Um abraço, Robert. Obrigado. Okay. Até logo, obrigado.